Então, vamos destrinchar o que é que aconteceu aqui. Wallace, não entendi nada, ou entendi muito bem. Não Ó, se engane. manda aí só pra gente ter uma noção. Por que é que você acha que eu deixei esse ponto tensionado, mais tensionado, quase que por último para baixar? Manda aí, manda aí. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem vai acertar, cara. Essa é difícil, hein? Aqui tá 5 graus. Não, não, não. Guga Lopes, para não zoar a tinta, não. Para não correr o risco de abrir, mas ele não. Para ganhar resistência na hora de abaixar, tem um pouco disso, Fernando Souza. Mas não é só isso. Para não bater nele novamente, também não. Para não colocar mais pressão, foi para aliviar a tensão, para a lata estar mais maleável, tem um pouco disso, por causa da tensão. Para não esticar a lata, não. Boa! Aí, acertaram, galera. Jobber carimbou ali, ó. Jobber matou. Boa, boa. Eu achei que ninguém ia acertar. Miserável do Jobber acertou. Jobber Oviciakini. Caraca, nome, sobrenome difícil, cara. O Jobber matou. Exatamente isso. Pra, cara, para ter uma visão melhorada dele e colocar literalmente ele na lata. E é controlar o processo de ansiedade também. Geralmente quando você vê pontos altos, você, cara, vou deixar mais clean a lata, eu vou abaixar. E de fato, eu não fiz isso, vou explicar por quê. Porque quando eu venho levantando toda a lata, ó, quando eu venho trazendo toda ela, mesmo que alguns pontos passando, outros pontos se conectando na altura ideal, eu venho que criando um parâmetro, eu venho que criando meio que um layout, meio que deixando todos os pontos na mesma altura. Ó. Trabalhei do lado dele, ó, e automaticamente, olha como ele começa a ficar meio parecido com os pontos que estavam aqui em cima. Mas olha a diferença que é o processo de sensibilidade, como o Evandro diz, de massageamento, de controlar essas pressões. Olha como é uma pressão controlada diferente de uma batida totalmente descontrolada. Imagina se eu tivesse feito vários bicos como esses daqui, mais acentuados, né? Pô, Wallace, eu vi que no processo de finalização você utilizou a ferramenta mais fina. Por que, que você já não começa? Cara, assim você consegue pegar o mínimo do mínimo da granulação. Cara, se eu fizesse isso, eu teria que ter um controle muito maior da sensibilidade e muitas das vezes aconteceria isso. Vários disso, desse ponto tensionado, aqui nessa região de cima, o que traria mais dificuldade ou que marcaria um pouco mais a lata. Então, como o Jobber cantou a bola e lindamente, muito bem, eu levanto todo o amassado, dou uma leve reestruturada, ó, em todos os pontos. Olha como eu sei que ele tá ali, ele tá me incomodando. É a pedrinha no sapato, mas dá para aguentar por 2 minutos. Dá para aguentar por 2 minutos, mas não por 3 horas. Eu vou abaixando todo o amassado, reestruturando, fazendo com que esse layout seja criado, batendo ali nos pontos de pressão na região de cima, desenhando o amassado, ó, literalmente abaixando um pouco aqui a parte da frente, empurrando, 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 criando toda uma visualização. Por quê? Porque quando eu chego nele, eu sei que ele está alto. É nítido que ele está alto. Eu sabia que ele estava alto lá no começo, mas agora eu sei a profundidade que eu preciso abaixar ele. Diferentemente daqui, ó. Com certeza seria mais difícil enfiar ele na lata, ou a chance de colocar ele na lata ficaria num nível de altura baixa. Por exemplo, ó, sem levantar o amassado. Observe isso. Cara, não é tão difícil entender. Toda a região dele está bem afundada.
o que que eu usaria de parâmetro de comparação? O que que eu... Qual é o momento que diria, opa, tá bom. Com certeza é quando ele tivesse mais ou menos aqui, como a parte da frente. Só que se você usar o raciocínio, a lógica de Sêneca, se você ler o livro desse cara, você vai curtir muito. Um dos grandes aí do mundo. Vai ser um dos grandes do mundo. Esse cara nunca vai morrer, velho. Sempre vai ser lembrado. Ó, eu afundaria comparando com um ponto afundado. Literalmente. Ó, eu passaria ele da lata. Eu jogaria aquele jogo de afundar demais, ao contrário de colocar onde ele tem que ser colocado, né? Ele entraria mais na lata.